Há nomes que ecoam através das eras, alguns como canções de glória, outros como sussurros de medo. E então há Sauron. Não um nome, mas uma sombra. Uma presença que se espalha como névoa silenciosa e sufocante, corroendo reinos, corações e esperanças. Antes do terror, antes da torre escura e do olho flamejante, houve luz. Seu nome era Mairon, o Admirável. Um espírito de ordem e perfeição, forjado na música primordial dos Ainur. Um servo da criação, que se perdeu nas promessas de poder. Seduzido por Melkor, moldado pelo caos, Mairon caiu, e ao cair, ergueu-se como Sauron, o Senhor do Escuro, o artesão do Um Anel, o regente invisível de exércitos que jamais dormem. Sua história é um fio envenenado entre eras, costurado com guerra, manipulação e desejo absoluto de controle. Mas por que ele caiu? E o que restou do ser que um dia admirou a harmonia? Eu sou o narrador de histórias, e hoje vamos caminhar por entre os ecos da Terra-média, em busca da verdade por trás do maior vilão que já pisou sobre ela. Se você aprecia lendas sombrias, destinos trágicos e personagens que se tornam lendas, inscreva-se, deixe seu like e prepare-se, porque essa não é apenas a história de um vilão, é a jornada de um espírito que tentou moldar o mundo à sua imagem e quase conseguiu. A origem da corrupção. O nome ressoa com o peso de eras de trevas e tirania. Sauron, o Senhor do Escuro. Contudo, antes que a sombra tomasse conta de seu ser, ele era conhecido como Mairon, o Admirável. Um Maia, um dos espíritos primordiais que nasceram antes do próprio tempo, forjados pela música dos Ainur, Mairon foi concedido a custódia de Aule, o ferreiro, o vala das substâncias e da criação material. Dotado de uma mente brilhante e um talento inigualável para a ordem e a construção, Mairon era, em sua essência, um arquiteto divino, um espírito cuja vocação era moldar a própria estrutura de Arda, o mundo que emergia do grande canto. Sua paixão pela perfeição material era a força motriz de sua existência. Mairon ansiava por ver a substância do universo organizada, harmoniosa, desprovida de falhas ou dissonâncias. Era um desejo puro, a princípio, ecoando a própria vontade dos Valar de dar forma e beleza à criação. Ele se dedicava com fervor a essa busca, absorvendo e compreendendo os segredos mais íntimos da matéria, das rochas e dos metais, da mecânica e da lei que rege o cosmos. Essa era sua glória, a fonte de seu poder e de seu deleite. Mas, como muitas virtudes levadas ao extremo, essa paixão tornou-se a semente de sua queda, um abismo para onde sua alma seria inevitavelmente arrastada. A imperfeição inerente a Arda, o caos primordial que resistia à forma, começou a corroer a paciência de Mairon. O lento desdobramento da criação, a necessidade de esforço contínuo e a persistência de elementos recalcitrantes frustraram sua alma. Ele não conseguia suportar a lentidão dos processos naturais, a desordem temporária que precedia a forma final. Seu desejo de impor uma ordem rígida e de ver seus planos concretizados de imediato suplantou a virtude da paciência e da colaboração. Ele queria uma perfeição rápida, absoluta, imposta com a força de sua própria vontade. Essa ânsia de um ser tão dedicado à ordem, por uma perfeição forçada e instantânea, seria a fissura primordial em seu caráter, o ponto de vulnerabilidade que o levaria a uma ruína sem precedentes. Sua busca por um Arda impecável, construído à sua própria imagem de perfeição e rapidez, o cegou para o caminho da verdadeira harmonia e o condenou a uma jornada de escuridão e tirania. Foi nesse vácuo, nessa fissura crescente em sua alma, que Melkor, o grande adversário, o primeiro Senhor do Escuro, encontrou seu ponto de entrada estratégico. Melkor, perspicaz e dotado de uma malícia ancestral, identificou a ambição latente que já corroía Mairon. Ofereceu-lhe, então, não apenas a visão, mas o poder bruto e ilimitado para concretizar todos. A promessa era inebriante. Um atalho para a glória, a capacidade de impor sua vontade sobre o próprio tecido da existência, de eliminar a imperfeição com um único e poderoso gesto. Não se tratava de uma corrupção súbita, mas de uma insidiosa e calculada persuasão
que ecoava e amplificava os desejos mais profundos e inconfessáveis de Myron, iludindo-o com a promessa de controle supremo. Cego pela magnitude avassaladora dessa oferta e pela ilusão de um caminho mais rápido e direto para a ordem rígida que tanto almejava, Myron, o admirável, sucumbiu. Sua lealdade primordial aos Valar esvaiu-se, substituída por uma devoção crescente e irrevogável àquele que prometia a materialização de seus sonhos mais ambiciosos. O pacto foi selado nas profundezas sombrias, e com ele, a própria essência de Myron foi alterada irremediavelmente. Seu nome, outrora um símbolo de admiração e maestria, tornou-se um sombrio epitáfio para sua antiga natureza. A partir daquele momento fatídico, ele seria conhecido e temido como Sauron, que na língua dos elfos ressoava como o Abominável. Assim, Myron caiu, transformando-se no mais leal e formidável tenente do primeiro Senhor do Escuro, um arauto de tirania disfarçado em enganosas promessas de ordem perfeita e eficiência absoluta. A Primeira Era. A Primeira Era testemunhou Sauron assumir seu papel como o principal comandante de Morgoth, um tenente cuja astúcia e crueldade eram inigualáveis. Sua natureza não se limitava à força bruta de um guerreiro. Ele era um mestre da traição, da feitiçaria e da metamorfose, habilidades que o tornaram uma ameaça constante e imprevisível para os elfos e os homens. Sua capacidade de alterar sua forma era notável, podendo manifestar-se como um lobisomem gigantesco, uma serpente rastejante ou mesmo um morcego vampiro, encarnando o terror em diversas aparências. A ilha de Tol Sirion, uma torre élfica, caiu sob seu domínio e foi rebatizada como Tol-in-Gaur-Hoth, a infame Ilha dos Lobisomens. Ali, Sauron estabeleceu sua fortaleza principal, um centro sombrio onde a necromancia florescia e onde criaturas malignas eram forjadas sob sua vontade. No entanto, sua crescente arrogância o levaria a um de seus primeiros grandes reveses. A história o colocou diante do herói Beren e da princesa Lúthien, que ousavam desafiar seu poder em busca de uma Silmaril. O confronto culminou em uma batalha épica, onde Sauron, em sua forma de lobisomem, enfrentou Huan, o Cão de Valinor. A derrota foi amarga. Forçado a se render, o Senhor do Escuro entregou sua fortaleza a Lúthien. Na escuridão da Primeira Era, quando as sombras de Morgoth se estendiam por Arda, o poder de Sauron, seu mais temível tenente, manifestava-se de formas que gelavam o sangue dos mortais e dos elfos. Ele não era meramente um guerreiro de armadura negra, mas um mestre da metamorfose, um artífice da perversão, capaz de distorcer sua própria essência para se adequar aos mais sinistros propósitos. Sua astúcia e crueldade eram amplificadas por aspectos que exploravam os medos mais primais. A mais terrível dessas manifestações era a forma de lobisomem gigantesco. Não um mero animal, mas uma aberração colossal de pelo emaranhado e presas afiadas, com olhos que ardiam com uma inteligência maligna e uma força bruta capaz de esmagar pedra e osso. Nesse aspecto bestial, Sauron tornava-se a encarnação do terror selvagem, um predador impiedoso que caçava os desesperados, seus uivos ecoando como precursores da morte. Era a manifestação de sua fúria descontrolada e de sua sede insaciável por destruição. Um titã lupino que rompia as linhas inimigas com uma violência indomável. Mas a ferocidade bruta era apenas uma faceta de seu horror. Sauron também podia assumir a forma de uma serpente, uma criatura de movimentos silenciosos e veneno. Neste disfarce, ele encarnava a traição rastejante, a insídia que se esgueirava pelas frestas da confiança. Seu corpo escamoso, deslizando sem ruído, permitia-lhe infiltrar-se nos mais seguros refúgios, e sua mordida envenenava a própria vontade daqueles que ousavam se opor. A frieza de seu olhar reptiliano refletia a total ausência de compaixão e a calculadora mente por trás de cada movimento, um perigo que corroía por dentro. E para coroar a tríade de suas metamorfoses, Sauron podia alçar voo como um morcego vampiro de proporções monstruosas. Um arauto da noite, suas asas coriáceas silenciavam o ar, uma sombra voraz que se nutria do medo e da vitalidade. Esta forma era o epítome da vigilância onipresente de Morgoth, um espião aéreo que sobrevoava as terras e um caçador de almas,
drenando a coragem e a vida. Era a manifestação aérea de seu domínio sobre as forças da escuridão, permitindo-lhe atacar de forma inesperada e desaparecer, deixando para trás o vazio e o eco aterrorizante de sua presença. Com tais habilidades mutáveis, Sauron era mais do que um general. Era um flagelo multifacetado, uma ameaça que jamais podia ser totalmente compreendida ou contida. Sua capacidade de alternar entre a besta, a víbora e o predador alado garantia um medo constante e opressor. Essa imprevisibilidade o tornava um adversário inigualável, a encarnação do pavor que se adaptava a qualquer situação, sempre buscando impor a desordem e o desespero. Seus inimigos nunca sabiam qual terror os esperava, e essa incerteza se tornou uma das maiores armas de Sauron na Primeira Era. A sombra do poder de Sauron avançava inexoravelmente sobre a Terra-média, e sua crueldade não conhecia limites. Entre seus muitos feitos de domínio e corrupção, um dos mais emblemáticos foi a tomada da ilha de Tol Sirion. Ali, erguia-se a nobre torre élfica de Minas Tirith, um bastião de luz e vigilância que por longos anos havia sido um ponto estratégico na defesa dos elfos. Mas o Senhor Tenebroso não via em suas muralhas uma barreira, e sim um troféu a ser profanado. Com uma ferocidade e astúcia que marcavam sua ascensão como o tenente mais leal de Morgoth, Sauron desferiu seu golpe sobre Minas Tirith. A outrora imponente torre, símbolo da esperança e da arte élfica, caiu sob seu jugo implacável. Não contente em apenas conquistá-la, Sauron a rebatizou, imprimindo nela sua marca de terror e perversão. Tol Sirion passou a ser conhecida como Tol Ingaurhoth, a Ilha dos Lobisomens, um nome que ecoava o horror das criaturas que ele, como mestre da metamorfose e da feitiçaria, havia corrompido e agora comandava. Dentro de suas recém-tomadas muralhas, Sauron estabeleceu seu mais sombrio laboratório e centro de poder. A ilha se tornou o epicentro de sua maestria em necromancia, uma arte profana que lhe permitia manipular a vida e a morte, tecendo horrores a partir das sombras. Ali o ar tornou-se denso com magias vis, e a torre que um dia observou o horizonte em busca de perigos, agora gerava os perigos mais abomináveis. Das profundezas de Tol Ingaurhoth, ele não apenas invocava os mortos, mas também moldava novas e terríveis criaturas malignas, entes deformados e sedentos de sangue que serviriam aos seus desígnios. A fortaleza se transformou em um ninho de abominações, um lugar onde a própria essência da vida era torcida para servir aos propósitos do mal. Seu domínio sobre a ilha era absoluto, um testamento visível de sua crescente e aterrorizante influência na Primeira Era. O objetivo de sua audaciosa demanda era uma das Silmarils, as joias sagradas que adornavam a coroa de Morgoth em Angband. Essa tarefa hercúlea havia sido imposta pelo pai de Lúthien, o rei Thingol, na vã esperança de que nenhum mortal pudesse jamais cumpri-la. No entanto, o destino e a própria vontade inquebrantável de Beren os conduziram primeiro à sombria Tol Ingaurhoth, pois sabiam que Sauron, o tenente-mor de Morgoth, era o guardião dos caminhos para a fortaleza de seu mestre, e em sua ilha jaziam segredos e perigos que deveriam ser superados. Adentrar o domínio de Sauron era um ato de desafio puro, uma afronta direta ao poder de um Maia, um espírito primordial de força colossal que se corrompera. A atmosfera na ilha era densa com a presença do mal, o ar pesado com a feitiçaria e os sussurros de criaturas infernais. Mas Beren e Lúthien não recuaram. Sua chegada não era a de meros intrusos, era a de um desafio aberto, uma declaração de que, mesmo na face do terror absoluto, a esperança e a determinação podiam persistir. Eles sabiam que a senda para uma Silmaril exigiria sacrifícios, e que Tol Ingaurhoth era o primeiro, mas talvez o mais letal, dos portões a serem transpostos. A própria essência de Sauron, imbuída de orgulho e arrogância por sua invencibilidade, seria posta à prova. Ele subestimava a paixão inabalável que movia Beren e a luz inextinguível que irradiava de Lúthien. Em sua mente, eram apenas mais dois intrusos a serem esmagados, mais duas almas a serem corrompidas e torturadas. Mas a audácia de seu empreendimento, a afronta de se apresentarem diante do Senhor da Ilha dos Lobisomens
em sua própria cidadela, marcava o prelúdio de um confronto de proporções míticas, um embate não apenas de força, mas de vontades, onde a escuridão ancestral se veria face a face com a resiliência inquebrantável da esperança. A ferocidade do cão sagrado era tal que mesmo o poder de Sauron foi posto à prova. Os golpes do lobisomem gigantesco, outrora capazes de despedaçar exércitos, eram repelidos pela couraça natural e pelo espírito indomável de Huan. A batalha se arrastou, intensa e brutal, até que o momentum se inverteu. Huan, com sua astúcia e poder superiores, conseguiu subjugar o Senhor dos Lobisomens. Sauron foi imobilizado, forçado a suportar a humilhação de ser contido, sem escapatória, diante daqueles que ele pretendia escravizar. A derrota era clara e esmagadora. Sem esperança de vitória ou de fuga pela força, o orgulho de Sauron foi quebrado. Diante da iminente morte e da impossibilidade de manter sua forma, ele foi obrigado a se render. A fortaleza de Tol Ingaurhot, seu centro de poder e terror, teve de ser entregue a Lúthien. Embora o mestre das ilusões conseguisse, por fim, escapar em uma fuga vergonhosa de volta para as profundezas de Angband, o domínio de Morgoth, essa derrota marcou um ponto de virada crucial. Foi a primeira vez que o poder avassalador de um Maia sob as trevas foi publicamente desafiado e superado. Um presságio das falhas que, embora distantes, viriam a assombrá-lo em eras futuras. A humilhação era profunda, mas a essência de Sauron, embora enfraquecida, permaneceu. Naquele momento de desespero e rendição, ele conseguiu escapar por entre as sombras, como uma sombra fugitiva, arrastando-se de volta para a escuridão de Angband, o refúgio de seu mestre. Aquela derrota não seria o fim de sua malignidade, mas marcou o primeiro grande revés em sua ascensão ao poder, demonstrando ao mundo que mesmo a vontade dos Maiar podia ser desafiada e, em raras ocasiões, superada. Uma lição amarga, um vislumbre de que nem todo poder pode ser imposto pela força bruta e pela tirania. A vastidão de Arda ecoava com os estertores da Guerra da Ira, um conflito cataclísmico que selou o destino de Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Sob os céus rasgados e a terra convulsionada, o outrora invencível inimigo foi finalmente derrotado, arrastado para fora do mundo. Nesse crepúsculo de uma era sangrenta, Sauron, o mais leal e temível tenente de Morgoth, encontrou-se em uma posição precária. Seu mestre estava vencido, suas forças dizimadas, e o poder avassalador dos Valar pairava sobre ele, exigindo acerto de contas. Enfraquecido e desprovido de seu suporte maior, Sauron estava diante de uma escolha crucial: enfrentar a justiça divina ou persistir no caminho da escuridão. Nesse momento de vulnerabilidade estratégica, a astúcia milenar de Sauron emergiu. Ele não buscou a redenção por um remorso genuíno, mas por uma manobra calculada para evitar a aniquilação. Diante dos arautos dos Valar, Sauron adotou uma postura de humilde arrependimento, implorando por perdão e prometendo abandonar as trevas que o haviam consumido. Era uma farsa magistral, urdida não por contrição, mas pela fria lógica da sobrevivência. Sua humilhação não provinha da culpa, mas da dor de ter sido derrotado, de ter suas ambições frustradas, de ser forçado a ceder diante de uma força superior. Sua fachada de penitência visava apenas postergar o inevitável ou, quem sabe, desviar a atenção daqueles que poderiam julgá-lo. Contudo, a verdadeira natureza de Sauron, seu orgulho implacável e sua sede insaciável por controle, não puderam ser contidos por muito tempo. Os Valar, cientes de sua perversidade, mas talvez ainda com um vislumbre de esperança em sua origem maia, exigiram que ele retornasse a Valinor para ser julgado e purificado de seus crimes. Esta condição, no entanto, colidia diretamente com o âmago de seu ser. O pensamento de submeter-se à autoridade dos Valar, de ser despojado de seu poder e de ter sua vontade subjugada, era insuportável para o Maia que um dia fora Mairon. Seu espírito rebelde, forjado no fogo da ambição e corrompido pela influência de Morgoth, recusou-se a curvar-se. O julgamento em Valinor significaria não apenas a expiação de seus atos, mas a potencial perda de sua autonomia, a dissolução de sua identidade como um ser de poder. Para Sauron,
Era uma afronta à sua própria existência, uma humilhação insuportável. Assim, o arrependimento que ele exibira revelou-se um véu tênue, facilmente rasgado pela sua inerente arrogância. Em vez de acatar a ordem divina, ele optou pela fuga. Desapareceu nas sombras da Terra-média, iniciando um novo capítulo de sua história, em que a busca por poder e dominação se tornaria sua única bússola, sem mestre ou senhor sobre ele, senão sua própria vontade sombria. Era o prenúncio de uma nova era de escuridão, forjada por um mal que, embora ferido, jamais fora verdadeiramente quebrado. O mundo, ainda ferido pela devastação da Guerra da Ira, testemunhava o fim de uma era. Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, havia sido finalmente derrotado e banido, e com sua queda, as correntes do mal que por séculos oprimiram Arda pareciam enfim rompidas. Sauron, o mais temível e leal tenente de Morgoth, encontrava-se enfraquecido e isolado, sua arrogância ferida pela derrota. Diante da magnitude da vitória dos poderes do Oeste e da iminente ordem restaurada, Sauron optou pela astúcia que lhe era peculiar. Ele se apresentou, não como o cruel tirano que era, mas como um penitente, buscando o perdão dos Valar. Sua contrição, porém, era uma farsa bem elaborada, um véu sobre sua verdadeira natureza. Não havia arrependimento em seu coração, apenas a frustração amarga de ter sido superado, de ter sido pego. Os arautos dos Valar, Eanwe, o porta-estandarte de Manwë, ofereceram-lhe a chance de redenção, retornar a Valinor, submeter-se ao julgamento e, quem sabe, encontrar purificação para os séculos de trevas que havia semeado. Era uma oportunidade para expiar seus crimes, para ser reavaliado, talvez até mesmo para ser restaurado à sua forma original de Mairon, livre da mancha de Melkor. Mas o orgulho de Sauron era um abismo insondável, uma chaga incurável em sua alma. A mera ideia de ser julgado, de ter sua autoridade questionada, de se submeter a qualquer um que não fosse ele mesmo ou o seu mestre já ausente, era insuportável. Seu ego inflado via na submissão não a possibilidade de paz, mas a desonra, o enfraquecimento de sua própria essência de controle e poder. Assim, com uma decisão que ecoaria por milênios, Sauron virou as costas para a oportunidade de salvação. Ele se recusou a atravessar os mares de volta para Valinor, para enfrentar a justiça divina. Em vez disso, na calada do caos que ainda pairava sobre a Terra-média, ele fugiu, desaparecendo nas sombras das terras devastadas. Não foi uma fuga motivada pelo medo, mas sim por uma determinação inabalável de forjar seu próprio caminho de dominação. Livrando-se dos grilhões da lealdade a Morgoth e do controle dos Valar, ele vislumbrava um novo horizonte para seus planos. Era o início de uma nova e mais insidiosa busca por poder absoluto. Uma busca que não mais se limitaria a servir a um mestre, mas a ser o mestre de si mesmo e, por extensão, de toda a Terra-média. A semente de um novo Senhor do Escuro fora plantada, e seu caminho solitário em direção à soberania estava apenas começando. A Segunda Era. Após a derrota de Morgoth, seu antigo mestre, a Terra-média experimentou um breve alívio, uma paz que não duraria. Sauron, o tenente mais fiel do Senhor das Trevas, não havia sido destruído, apenas recuado para as sombras. A ambição de dominar o mundo, a sede de poder absoluto, ardia em seu espírito. Ele se instalou em um lugar árido e inóspito, cercado por montanhas, na terra que viria a ser conhecida como Mordor. Lá, a Montanha da Perdição, ou Orodruin, fumegava, e suas entranhas de fogo eram perfeitas para forjar os instrumentos de sua vontade. Foi nesse cenário de cinzas e desolação que Sauron iniciou a construção de sua fortaleza, a Barad-dûr, a Torre Negra. Usando sua própria astúcia e poder, infundiu a magia das trevas nas pedras e no aço, moldando as fundações de seu novo império. A torre cresceu em um ritmo assustador, erguendo-se como uma montanha escura. As paredes eram imensas, as torres afiadas como lanças, e o todo era uma manifestação de sua vontade corrompida, um farol de maldade. Um aviso a todos os povos de que um novo Senhor das Trevas havia surgido. De lá, ele poderia governar, comandar exércitos e projetar sua sombra sobre a Terra-média. A Torre Negra não era apenas uma fortaleza.
era uma extensão do próprio Sauron. A maior parte do seu poder foi infundida na estrutura e no anel que lá ele forjou. A sua construção foi o ponto de virada da Segunda Era, um sinal de que o mal, embora ferido, não havia sido erradicado e que a paz conquistada na Primeira Era estava prestes a ser aniquilada. Assim, uma nova estratégia germinou nas profundezas de sua mente perversa. Uma teia de engano e sedução muito mais insidiosa do que qualquer plano anterior. Sauron, o Abominável, aquele que já se manifestara como lobisomem, serpente e morcego, agora compreendia que para verdadeiramente submeter os povos livres não bastava o medo. Era preciso corrompê-los por dentro, fazê-los desejar o próprio jugo. Abandonando a forma horrenda que havia assumido, ele moldou para si uma aparência de rara beleza, um ser de luz e sabedoria, cativante e persuasivo. Foi sob este novo disfarce, e com o nome de Anatar, o Senhor dos Presentes, que ele emergiu das sombras de Mordor, apresentando-se aos elfos da Eregion. Sua forma era radiante, seus modos impecáveis, sua voz cheia de promessas e conhecimentos há muito desejados. Diferente do déspota que comandava exércitos de orques e lobos, Anatar era um mestre artesão de destreza inigualável, um espírito que parecia oferecer auxílio desinteressado para o aprimoramento do mundo. Seu conhecimento de ferreiro era vasto e profundo, e ele o oferecia generosamente não como um tirano, mas como um benfeitor. Sua figura irradiava uma aura de majestade e amizade, e sua voz, outrora ressonante com comandos tirânicos, agora era suave e persuasiva. Esse véu de luz era uma trapaça primorosa, desenhada para seduzir aqueles que amavam a arte e a perfeição. Os elfos da Eregion, um reino florescente conhecido por seus habilidosos ourives e joalheiros, foram os primeiros e mais visados alvos dessa ardilosa aproximação. Eles, mestres em forjar a beleza a partir da terra, encontraram em Anatar um espírito afim, alguém que parecia compreender e até mesmo superar seu próprio domínio sobre os metais e as gemas. O conhecimento de Sauron, vestígio de sua antiga servidão a Aulé, o ferreiro dos Valar, era vasto e profundo. Ele não apenas possuía uma compreensão inigualável das propriedades da matéria, mas também um insight sobre as essências mágicas que poderiam ser infundidas nas criações. Os elfos, sempre ávidos por aprimorar suas habilidades e a beleza de suas obras, foram seduzidos pela promessa de um saber maior. Celebrimbor, o mais renomado mestre artesão de Eregion e neto de Fëanor, o criador das Silmarils, foi particularmente cativado. A ambição élfica de criar coisas de grande poder e beleza, uma característica intrínseca de seu povo, tornou-os vulneráveis à lisonja e às promessas de Anatar. Sauron, o Senhor dos Presentes, com sua aparência radiante e seu conhecimento aparentemente ilimitado, cultivou essa confiança com paciência e engenho. Ele não impôs, mas sugeriu, não ordenou, mas colaborou. Seus ensinamentos sobre a forja eram tão avançados e suas sugestões tão perspicazes que os elfos de Eregion se sentiram verdadeiramente honrados e enriquecidos por sua presença. Eles acreditavam que, juntos, poderiam alcançar um patamar de criação nunca antes visto em Arda, sem perceber que cada lição e cada conselho de Anatar era uma corda que os amarrava, lentamente, à teia de seu próprio cativeiro. A confiança cega nos dons de um suposto benfeitor abriu as portas para uma das maiores tragédias que viria a assolar a Terra-média. Um prelúdio sombrio para a mais nefasta das forjas. As sementes da discórdia haviam sido plantadas, e Sauron, sob a disfarce de Anatar, o Senhor dos Presentes, encontrou em Eregion um solo fértil. Os Noldor, elfos ferreiros, seduzidos por seu conhecimento e promessas de aprimoramento de suas habilidades, deram-lhe as boas-vindas. No entanto, o verdadeiro intuito de Sauron era a corrupção e a dominação. Com a ajuda dos elfos, ele manipulou seus desejos e ambições, guiando-os na forja de poderosos artefatos. Dessa colaboração nefasta, surgiram os Anéis de Poder. 9 deles foram criados para os reis dos homens, ansiosos por poder e imortalidade. Sauron sabia que, entre todos os povos, os homens eram os mais suscetíveis à tentação,
e a promessa de vida e poder infinito era uma isca irresistível. 7 outros foram forjados para os senhores dos anões. Embora mais resistentes à corrupção, sua avareza por riquezas e tesouros os tornava igualmente vulneráveis. Os anéis ampliariam seu poder, mas também despertariam um desejo ardente por ouro, que se tornaria a sua ruína. Enquanto o engano de Anatar desdobrava-se na Eregion, onde os anéis menores eram forjados sob o disfarce de uma colaboração benévola, a verdadeira e mais sinistra obra de Sauron estava sendo concebida nas profundezas abissais de Orodruin, a Montanha da Perdição. Longe dos olhos inquisitivos dos elfos e da luz do sol, o Senhor do Escuro mergulhou em um ato de criação sombria e solitária, um empreendimento destinado a ser o pináculo de sua ambição e o instrumento supremo de sua tirania. Nesse caldeirão primordial de fogo e cinzas, o coração pulsante de Mordor, Sauron não apenas trabalhou com metal e feitiçaria, mas infundiu no artefato nascente a própria essência de seu ser. Uma porção imensa de sua vontade, de sua astúcia e de sua malevolência mais profunda foi vertida para o anel. Era uma transmutação profana, um pedaço de sua alma imaterial moldado em ouro tangível. Cada golpe de seu martelo no metal incandescente não apenas dava forma à joia, mas imbuía-a com a arrogância indomável de Sauron, sua sede insaciável por um domínio absoluto e sua visão distorcida de uma ordem perfeita imposta pela força bruta. Este objeto, que viria a ser conhecido como o Um Anel, ou o Anel Soberano, foi forjado com um propósito singular e terrível: submeter e controlar todos os outros anéis de poder, e através deles, dominar as mentes e os corações de seus portadores. Os 9 anéis dados aos homens e os 7 aos anões eram meros elos em uma vasta corrente invisível, cujo controle final residia neste anel mestre. Quem quer que usasse um dos anéis menores veria sua própria vontade gradualmente corroída e, finalmente, subjugada à de Sauron, transformando-o em um mero títere a serviço dos desígnios do Senhor do Escuro. Um anel representava o ápice do gênio maligno de Sauron, uma estratégia de controle que transcendia a força bruta. Era a chave mestra para a dominação completa da Terra-média, o mecanismo pelo qual ele poderia orquestrar o destino de reinos e povos inteiros. Em cada runa incandescente gravada em sua superfície, em cada brilho sutil de seu ouro, residia a promessa de um poder ilimitado, uma dominação sem contestações. Mas de forma irônica e desconhecida para Sauron, ao infundir tanto de si no anel, ele também atou seu próprio destino ao dele, tornando-se vulnerável à sua eventual e derradeira destruição. O ar que outrora ecoava os sons melódicos da forja élfica e os sussurros enganosos do Senhor dos Presentes tornou-se subitamente denso com a traição. O momento tão esperado por Sauron, o clímax de sua nefasta engenharia, chegara. Com um movimento que parecia triunfante, ele deslizou um anel para o seu próprio dedo, em Orodruin, o coração da perdição. Naquele instante fatal, uma verdade fria e terrível se manifestou, rasgando o véu da ilusão que ele havia tecido com tamanha perícia. Uma nova consciência, uma malícia profunda e controladora, irradiou do anel soberano, ecoando nos corações dos elfos que portavam os seus próprios anéis em Eregion. Era como se uma voz sombria lhe sussurrasse o segredo mais hediondo. Um anel para a todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para a todos trazer e, na escuridão, aprisioná-los. A beleza de Anatar desvaneceu-se, revelando a verdadeira face do abominável. O espanto deu lugar ao terror quando os elfos, dotados de uma sabedoria ancestral, compreenderam a magnitude do engano. Com uma velocidade desesperada e um horror gélido a percorrer suas veias, eles arrancaram seus anéis dos dedos, na tentativa de romper o laço de dominação que Sauron pretendia impor. Mas o dano já estava feito. A traição fora revelada e a fúria de Sauron irrompeu, indomável e avassaladora. Ele havia exposto seu plano mestre e os elfos haviam reagido. Agora não havia mais espaço para subterfúgios. A guerra implacável e devastadora teve início. Eregion, o coração da arte élfica e da forja de poder, tornou-se o palco de uma carnificina. As chamas da vingança e da conquista consumiram a terra, e os sons de espadas e gritos
Ecoaram onde antes se ouvia o martelo da criação. Em meio à devastação, Sauron, com uma crueldade metódica, lançou seus exércitos para recuperar os anéis que ele considerava seus por direito. Um por um, os 9 anéis para os homens e os 7 para os anões foram arrancados das mãos dos que os possuíam, muitos deles sob tortura e morte. Ele não buscava apenas os objetos, mas o controle total sobre seus portadores. Os 7 anéis, forjados para os senhores anões, demonstraram ser mais resistentes à completa subordinação, incitando a ganância, mas não transformando seus portadores em escravos espectrais. Os 9, contudo, eram diferentes. Destinados aos maiores reis e homens poderosos, esses anéis infundiram-se com a essência de seus portadores, corrompendo-os lentamente, mas de forma irreversível. A promessa de poder e vida eterna tornou-se uma maldição, transformando-os em meros fantoches. A glória desvaneceu, a carne se consumiu, e deles restou apenas o espectro do que foram presos à vontade de Sauron. Assim, nasceram os Nazgûl, os espectros do Anel, seus mais aterrorizantes e leais servos, uma legião de medo e escuridão que se espalharia pela Terra-média, marcando o início de uma nova era de trevas sob o domínio do Senhor do Escuro. A decepção, tão habilmente tecida por Anatar, desvelou-se em um instante de terror e clareza fulminante. No momento em que a chama de Orodruin acendeu o um anel no dedo de Sauron, o véu caiu. Os elfos, com a sabedoria ancestral que os caracterizava, sentiram a conexão nefasta, a intenção de domínio absoluto que se derramava daquele artefato maldito sobre os próprios anéis que forjaram com Anatar. Um grito de alarme ecoou pelos salões de Eregion enquanto eles arrancavam seus próprios anéis, rompendo a ligação e, assim, frustrando o ardil inicial de Sauron. Mas a fúria do Maia caído não conhecia limites. Seu disfarce havia sido desmascarado, e a subtileza deu lugar à brutalidade. A guerra, então, irrompeu com uma violência avassaladora, uma tempestade de ferro e fogo que varreu as terras élficas. Eregion, outrora um centro vibrante de arte e sabedoria, tornou-se o epicentro de uma devastação sem precedentes. As forças de Sauron, vastas e implacáveis, caíram sobre o reino com uma sede de destruição que poucas vezes se vira em Arda. Cidades foram saqueadas, florestas queimadas, e o lamento dos vencidos encheu o ar. Não era apenas uma batalha por território, mas uma caça implacável aos anéis de poder, que Sauron ansiava recuperar para solidificar seu controle sobre toda a Terra-média. Avançando sobre os destroços de Eregion, o Senhor do Escuro conseguiu seu objetivo macabro. Ele recuperou os 9 anéis que destinara aos homens e os 7 anéis destinados aos senhores anões. Aqueles artefatos, imbuídos de seu poder e de sua própria essência corrompida, não seriam usados como presentes, mas como instrumentos de servidão. A distribuição desses anéis marcou um novo capítulo na escuridão que cobria o mundo. Os 7 foram entregues aos anões, despertando neles uma insaciável cobiça por ouro, mas sem o domínio total da vontade, devido à resiliência de sua raça. Contudo, foi sobre os homens que o mal se manifestou de forma mais terrível. 9 reis influenciados pelo desejo de poder e glória sucumbiram à sedução dos anéis. Seduzidos pela promessa de maior domínio, de vida prolongada e de sabedoria além da compreensão mortal, eles aceitaram os anéis com fervor. As joias concediam aos seus portadores uma influência sem precedentes, estendendo suas existências para além dos limites naturais e outorgando uma vitalidade que parecia inesgotável. Contudo, cada bênção era um elo, e cada elo uma corrente. Com o passar dos séculos, o poder insidioso dos anéis apertava seu cerco, corroendo a vontade e a própria essência de seus portadores. As dádivas eram, na verdade, grilhões forjados não de metal, mas de uma magia sombria e devoradora, ligando-os inexoravelmente ao Senhor do Escuro. Lenta, mas implacavelmente, os outrora orgulhosos reis desvaneceram do mundo visível. Seus corpos tornaram-se translúcidos, suas almas indissoluvelmente ligadas ao poder dos anéis e, por consequência, a Sauron. A forma humana murchou, suas vozes se transformaram em um grito gélido e paralisante, e suas mentes, outrora soberanas, foram completamente subjugadas. Eles se tornaram os Nazgûl,
Os espectros do Anel. Uma manifestação de puro terror. Um testemunho sombrio da influência corruptora do poder descontrolado. Despojados de sua mortalidade e de suas identidades passadas, eles existiam em um crepúsculo perpétuo, nem verdadeiramente vivos, nem verdadeiramente mortos, sua maior agonia sendo a consciência eterna de seus próprios eus perdidos. Emergiram como cavaleiros espectrais envoltos em negrume, servindo como os agentes mais pavorosos e leais de Sauron. Sua fidelidade era absoluta, não nascida da escolha, mas da mais completa e abjeta sujeição. Eram extensões da própria vontade do Dark Lord, seus olhos e ouvidos espalhados pelas terras, movendo-se com um silêncio pressagiador que precedia exércitos inteiros. Sua mera presença podia inspirar um medo paralisante, drenando a esperança dos corações daqueles que ousavam se opor à sombra crescente. O seu antigo reinado era uma memória distante, substituído por uma servidão eterna, seu poder derivado unicamente do Mestre, a quem estavam por toda a eternidade ligados. Eles caçavam por ele, atormentavam por ele e comandavam seus servos menores, sua própria existência uma sombra perpétua, lançada pelo Um Anel. Em sua lealdade aterradora e em sua força espectral, os Nazgûl tornaram-se os símbolos mais potentes do controle implacável de Sauron e de sua abominável dominação sobre as almas dos homens. Após a devastação da Eregion e a forja de seus anéis de poder, uma escuridão sem igual começou a se solidificar sobre a Terra-média. No ápice de sua tirania crescente, Sauron, o Abominável, fez uma proclamação que ressoou como um trovão sobre as terras devastadas e os reinos temerosos. Em um ato de arrogância colossal, ele se declarou abertamente Rei de homens e Senhor supremo de toda a Terra-média. Sua voz, imbuída da escuridão do Um Anel, não era apenas um desafio aos povos livres, mas uma afronta direta à ordem estabelecida, uma blasfêmia contra os Valar e a própria memória de Morgoth, cujo poder ele agora usurpava. Ele via a si mesmo não apenas como um governante, mas como o destino inevitável de Arda, a única força capaz de impor a ordem perfeita que desde o princípio de sua existência ele tanto almejava, agora concretizada sob seu jugo férreo. No entanto, esta declaração, permeada de blasfêmia e domínio, não passaria despercebida ou impune. Longe das sombras de Mordor, do outro lado do vasto oceano, erguia-se a majestosa ilha de Númenor, o maior reino dos homens, descendentes diretos daqueles que se opuseram a Morgoth na Primeira Era. Os Númenóreanos, um povo abençoado com grande sabedoria, longa vida e um poderio naval e militar incomparável, viram na proclamação de Sauron não apenas uma ameaça à sua própria soberania, mas uma profanação dos legados de seus ancestrais. A soberba de Sauron era um insulto imperdoável à sua própria grandiosidade. A notícia da audácia do Senhor do Escuro chegou aos ouvidos do rei Ar-Pharazôn, o Dourado, o mais poderoso de todos os monarcas de Númenor. Sua ira foi imensa, e seu orgulho ferido não podia tolerar que um ser vil como Sauron ousasse se autoproclamar senhor de um mundo que os Númenóreanos consideravam seu por direito e por virtude. Ar-Pharazôn, impulsionado por um senso de poder inabalável e uma grandiosidade que beirava a megalomania, reuniu a maior frota e o exército mais formidável que já havia navegado pelas águas de Arda. Com suas velas negras e imponentes, as hostes de Númenor desembarcaram nas praias da Terra-média. Sua mera presença um tremor para as forças do mal. Sauron, que havia subestimado a magnitude da resposta de Númenor, viu diante de si um poder esmagador, uma força bruta contra a qual nem mesmo o Um Anel poderia garantir uma vitória imediata e sem custo. Em uma jogada de astúcia fria e calculada, longe da impetuosidade de Morgoth, o Senhor do Escuro escolheu não lutar e se rendeu, de forma teatral e aparentemente humilde, permitindo-se ser levado como prisioneiro para Númenor. Era uma manobra traiçoeira, a semente de sua mais audaciosa estratégia. A Segunda Era, outrora um período de glória para os povos livres, foi rapidamente obscurecida pela ascensão de Sauron. Após forjar os anéis e subjugar inúmeras terras e povos, seu orgulho atingiu um ápice sem precedentes.
Ele não apenas se considerava o legítimo senhor da Terra-média, mas ousou proclamar-se rei de homens. Tal blasfêmia ecoou por vales e montanhas, finalmente alcançando os ouvidos dos poderosos Númenóreanos, um povo de estirpe real, descendentes diretos dos Edain, os homens que lutaram bravamente ao lado dos Elfos contra o próprio Morgoth na Primeira Era. Eles, abençoados pelos Valar com uma vida mais longa e habilidades superiores, haviam se tornado os maiores navegadores e construtores de navios da Terra. Sua soberania marítima e seu poderio militar eram inigualáveis, e a arrogância de Sauron foi vista como um desafio direto à sua primazia. O então rei de Númenor, Ar-Pharazôn, movido por uma mistura de indignação e um desejo inebriante de glória, não toleraria tal afronta. Ele era um monarca poderoso, mas também vaidoso e sedento por mais poder. Reuniu uma frota colossal, a maior já vista nos mares de Arda, desde as hostes dos Valar. Centenas de navios adornados com ouro e prata, com velas negras e estandartes dourados, abarrotados de guerreiros imponentes em armaduras brilhantes, lançaram-se das costas de Númenor em direção à Terra-média. A visão daquela armada, cujos mastros se estendiam até onde a vista alcançava, era um testemunho da força esmagadora do reino insular. Ela eclipsou o próprio sol quando se aproximou das praias de Umbar, a fortaleza de Sauron, na costa sul da Terra-média. Sauron observou a chegada da frota de Númenor de suas próprias terras. Seu exército, embora vasto e aterrorizante, jamais poderia resistir a uma força de tal magnitude. Seu poder na Terra-média era imenso, mas Ar-Pharazôn trouxera o poder de um império. Em um confronto direto, a derrota seria certa e avassaladora, destruindo não apenas suas forças, mas aniquilando a influência que ele havia cuidadosamente construído ao longo dos séculos. No entanto, o Senhor do Escuro não era um servo cego da força bruta como seu antigo mestre, Morgoth. Ele possuía uma astúcia inigualável, uma mente capaz de enxergar oportunidades onde outros viam apenas o fim. Ele percebeu que uma vitória militar esmagadora sobre os Númenóreanos não garantiria seu domínio final, mas uma corrupção interna poderia subverter toda a glória e poder daquele reino de maneira muito mais insidiosa e duradoura. Com uma frieza calculada, Sauron tomou uma decisão audaciosa e traiçoeira. Em vez de erguer suas bandeiras negras em desafio, ele se rendeu. Deixou que os arautos de Ar-Pharazôn o encontrassem em sua fortaleza, em meio aos seus servos aterrorizados, sem resistência. Sem sequer erguer uma espada, Sauron se entregou, permitindo que fosse levado como um prisioneiro para Númenor. Não havia medo em seus olhos, mas uma inteligência perversa. Essa rendição não era um sinal de fraqueza, mas o primeiro movimento de uma jogada estratégica magistral, a mais perigosa de todas. Uma vez em Númenor, Sauron iniciou sua obra-prima de corrupção. Não através de exércitos ou terror, mas com a arma mais potente de seu arsenal, a persuasão. Aos olhos de Ar-Pharazôn e de seu povo, ele parecia um cativo humilde, mas em seu coração ardiam as chamas de uma ambição inquebrável. Com palavras sedutoras, com um conhecimento profundo das fraquezas e medos dos homens, ele começou a minar a fé ancestral dos Númenóreanos. Ele não apenas semeou a dúvida, ele a cultivou, nutrindo o orgulho e o desejo por imortalidade que jaziam dormentes em seus corações. Lentamente, mas com uma eficácia implacável, Sauron teceu sua teia de engano, apresentando a eles uma nova divindade. Não Eru-Ilúvatar, o Criador, mas Morgoth, o poder das trevas, como a verdadeira fonte de força e o caminho para o domínio absoluto. A ascensão de Sauron dentro da corte de Númenor foi meteórica e aterrorizante. De mero prisioneiro, ele rapidamente se tornou o conselheiro mais íntimo do rei, e em breve, o sumo sacerdote de um culto profano dedicado a Morgoth. Templos de luz foram substituídos por altares escuros, onde sacrifícios macabros eram realizados. A adoração ao mal espalhou-se como praga, consumindo a nobreza e corrompendo as almas daquele povo. A ilusão de vida eterna e poder ilimitado era a isca, e os Númenóreanos, cegos por sua própria ganância e medo da morte, morderam-na.
Sauron os convenceu de que a única forma de alcançar a imortalidade era desafiar os próprios Valar e tomar para si o dom da vida eterna. Essa loucura, instigada pela voz sussurrante de Sauron, impulsionou-os a uma expedição fatal para o oeste, um ato de suprema arrogância que selaria o destino de sua gloriosa ilha, culminando na intervenção divina que afundaria Númenor para sempre e destruiria a forma física de seu algoz. Em pouco tempo, aquele que deveria ser um cativo transformou-se no conselheiro mais íntimo do rei. Com sussurros venenosos e a promessa de poder ilimitado, Sauron explorou a maior fraqueza dos Númenóreanos, o medo da morte e o desejo ardente por imortalidade, algo que os Valar haviam negado. E os convenceu de que a vida eterna estava em Valinor e que apenas a força poderia arrancá-la dos deuses. O culto a Morgoth, o mestre original das trevas, foi reintroduzido e o sacrifício humano, uma prática abominação, tornou-se comum, com fogueiras consumindo vidas em honra às sombras. A outrora bela e iluminada Númenor mergulhou nas profundezas de uma escuridão autoimposta, seus templos de luz convertidos em altares de horror. O apogeu da loucura veio quando Sauron incitou Ar-Pharazôn a construir a maior frota já vista e a navegar para o oeste, para as Terras Imortais, em uma tentativa insana de roubar a vida eterna dos Valar. Era o desafio final, a afronta máxima ao desígnio de Arda. Diante de tal arrogância e da ameaça direta à sua morada, a paciência dos Valar se esgotou. Não foram eles que agiram, mas Eru-Ilúvatar, o Criador de tudo. Um cataclismo divino irrompeu. Os mares se abriram, a terra tremeu com uma fúria incontrolável e as outrora orgulhosas montanhas de Númenor foram engolidas pelas ondas. A Ilha dos Reis, dos marinheiros e dos guerreiros desapareceu sob as águas, um testemunho do preço da soberba e da traição espiritual. Nessa aniquilação, a forma física de Sauron, construída sobre mentiras e manipulações, também foi desfeita, incapaz de resistir à ira do Criador. Mas seu espírito maligno, a essência de sua vontade tirânica, escapou da destruição, uma sombra disforme levada pelos ventos da catástrofe. Embora humilhado e sem a capacidade de assumir uma forma bela novamente, ele rumaria para Mordor, carregando consigo a memória da glória caída e a semente de sua futura e ainda mais terrível manifestação. A cataclísmica ruína de Númenor, provocada pela fúria de Eru-Ilúvatar, não apenas subverteu o orgulho dos homens, mas também desfez a própria forma corpórea de Sauron, o artífice da perdição insular. Aquela presença imponente e enganadora, que outrora se assemelhava a um ser de luz para corromper mentes e corações, foi pulverizada pelo poder do Criador, dissolvendo-se em meio às ondas e ao fogo que engoliam a outrora gloriosa ilha. Contudo, sendo um Maia um espírito primordial nascido antes do próprio mundo, sua essência não poderia ser erradicada completamente por meros eventos do plano físico. Embora seu corpo fosse aniquilado, seu espírito, embora abalado e diminuído, persistiu. Foi um retorno agonizante, uma jornada de dor e escuridão através dos abismos, até que a essência retorcida do Senhor do Escuro conseguiu se arrastar de volta às terras de Mordor. Mas o preço de sua audácia e da intervenção divina foi alto. Sauron jamais seria capaz de retomar a bela e enganadora forma que usou como Anatar, o Senhor dos Presentes. A capacidade de sedução, sua arma mais insidiosa e eficaz na Segunda Era, estava para sempre perdida. O véu de engano que outrora ocultava sua verdadeira natureza fora rasgado, e o que restou foi a manifestação pura e desprovida de disfarces de sua malevolência. A partir daquele momento, sua presença em Mordor não era mais a de um disfarce, mas a do mal visível. Ele era uma sombra colossal, uma figura negra e imponente, cujo poder e vontade foram projetados para além de qualquer beleza ou artifício, diretamente como uma força opressora e aterrorizante. O aspecto mais notório de sua nova manifestação, e que se tornaria seu símbolo mais icônico, era o olho de Sauron. Não era apenas um olho literal, mas a representação de sua vigilância onipresente, sua mente ardente e sua vontade implacável, que varria a Terra-média em busca de um anel e de domínio. E esse olho sem pálpebras
permeado de um verde ou vermelho fogo, tornou-se a personificação de seu poder e de seu controle sobre Mordor, uma torre de observação espiritual que tudo via e tudo dominava, transmitindo sua terrível presença a todos que ousassem desafiá-lo. Apesar da devastação de sua forma física e da perda irreparável de sua capacidade de engano, o Um Anel, que ele havia forjado com a maior parte de sua essência, ainda estava em sua posse. Essa ligação com o artefato de poder significava que, embora ferido e sem a beleza para iludir, Sauron não estava derrotado. Sua vontade de dominar a Terra-média, mais forte e cruel do que nunca, permanecia intacta, aguardando o momento de sua próxima investida. Com o colapso de Númenor e a desintegração de sua forma física, o espírito de Sauron, embora mutilado, conseguiu retornar às terras sombrias de Mordor. No alvorecer da Terceira Era, o fardo de sua tirania pairava pesado sobre a Terra-média, demandando uma resposta que transcendesse as divisões dos povos livres. Foi então que se forjou a última aliança de elfos e homens, uma união colossal, nascida da necessidade e de um desespero compartilhado, para erradicar o mal que ameaçava consumir tudo. Liderados pelas figuras imponentes de Gil-galad, o último grande rei dos Noldor, e Elendil, o alto rei dos homens de Gondor e Arnor, esta hoste monumental marchou com um único e inquebrantável propósito. Uma guerra devastadora se alastrou, consumindo paisagens e vidas, enquanto as forças da Aliança avançavam inexoravelmente sobre o coração da escuridão em Mordor. Seu objetivo era claro e terrível: confrontar Sauron em seu próprio domínio e desmantelar o cerne de seu poder. Eles sitiaram Barad-dûr, a Torre Negra, a fortaleza imponente onde a vontade e a essência do Senhor do Escuro estavam mais concentradas. O cerco se arrastou por longos anos, um conflito de proporções épicas que moldaria o destino de toda a Arda. Finalmente, no ápice desse embate cataclísmico, o próprio Sauron irrompeu no campo de batalha. Uma figura de terror e poder avassalador, seu olho ardente projetava sombras de desespero sobre os corações dos elfos e homens. Em um combate que desafiou os limites da mortalidade, Gil-galad e Elendil, os dois grandes líderes e pilares da esperança, pereceram diante do poder impiedoso do Senhor do Escuro. Suas vidas foram ceifadas, seus sacrifícios um testemunho da ferocidade do inimigo, e a Terra-média estremeceu sob o peso dessa perda incalculável. Cansado da resistência, Sauron, em um ato de desespero e poder, abandonou sua fortaleza e desafiou os líderes da Aliança em um combate mortal. Era uma batalha de gigantes, um embate de poder e vontade. Gil-galad e Elendil lutaram com bravura, mas um a um sucumbiram ao poder do Senhor das Trevas. Elendil caiu, e sua espada Narsil se partiu sob seu corpo. A vitória de Sauron parecia inevitável, mas seu triunfo foi interrompido por um ato de coragem inesperado. Isildur, o filho de Elendil, pegou o cabo quebrado de Narsil e, em um momento de pura oportunidade, cortou o dedo de Sauron. Um anel, a fonte de seu poder, escorregou do dedo decepado e foi pego por Isildur. Naquele instante, a essência do mal de Sauron foi desfeita, sua forma física se desintegrou, e seu espírito se tornou uma sombra impotente. O Senhor das Trevas havia sido derrotado. A vitória da última aliança foi uma conquista amarga. Sauron havia sido derrubado, mas Gil-galad e Elendil estavam mortos. E embora o mal tivesse sido repelido, ele não havia sido destruído por completo. Isildur, em vez de destruir o Um Anel, sucumbiu à sua sedução, e ele se perdeu no tempo, permitindo que a sombra de Sauron um dia voltasse a se erguer. A Terceira Era. Após a devastadora derrota da última aliança, quando seu corpo foi desfeito e o Um Anel, a essência de seu poder, se perdeu, Sauron não foi completamente aniquilado. Ele foi reduzido a uma sombra, um espectro de pura malevolência, desprovido de forma e de grande parte de sua antiga força. Por séculos, sua essência sombria vagou pelos ermos da Terra-média, um eco de terror sem um receptáculo, um mal errante sem um trono. Mas a vontade de Sauron era indomável, sua ânsia por domínio, inextinguível. Lenta, quase imperceptivelmente, sua essência começou a reunir-se,
a buscar um ponto de ancoragem neste mundo que ele tanto ansiava por subjugar. Essa lenta e sinistra materialização o levou às profundezas da Floresta das Trevas, uma vastidão antiga e densa que já abrigava segredos sombrios e uma malevolência latente. Lá, ele encontrou um lugar propício para seu renascimento, Dol Guldur. A fortaleza, outrora um posto de vigilância, foi corrompida e transformada por sua presença em um ninho de escuridão e terror. Sauron, então, não se revelou em seu nome verdadeiro. Astuto como sempre, ele assumiu a identidade de O Necromante. Sob este disfarce, ele teceu suas tramas nas sombras, sua presença emanando uma aura de morte e decaimento que atingia a própria flora e fauna da floresta. Criaturas nefastas e espíritos malignos eram atraídos para Dol Guldur, como mariposas para uma chama sombria. Ele não usava a força bruta de Morgoth, mas sim a manipulação sutil, a corrupção da esperança e o domínio sobre os mortos e os desalmados. Ele testava os limites de seu novo poder, reconstruindo-o peça por peça, forjando novamente as correntes invisíveis que um dia prenderiam a Terra-média sob seu jugo. A cada alma corrompida, a cada sombra reunida, o poder do necromante crescia, um presságio sinistro da escuridão que se aproximava, um prenúncio do retorno de um mal ancestral que há muito se pensava extinto. Séculos se arrastaram longos e penumbrosos, enquanto um anel permanecia oculto e o próprio Sauron, despojado de sua forma tangível, vagava como uma sombra impotente. Mas o mal não perece facilmente. Lentamente, de maneira quase imperceptível para a maioria dos povos livres, a escuridão começou a se adensar novamente sobre a Floresta das Trevas, no leste, um prenúncio sombrio de um poder que renascia. Foi em Dol Guldur, uma fortaleza ancestral e decrépita, que o espírito despedaçado de Sauron começou a reunir suas forças dispersas, assumindo o manto de O Necromante. Sob este novo nome, ele operava nas sombras, um senhor invisível que corrompia a terra e a vida, sua presença maligna permeando o ar, despertando criaturas vis e revivendo os mortos, semeando o medo e a doença. A sabedoria dos mais antigos sentiu a pressão dessa sombra crescente. O Concílio Branco, a assembleia dos seres mais sábios e poderosos da Terra-média, Gandalf, Saruman, Galadriel, percebeu a ameaça, embora sua verdadeira identidade permanecesse um mistério para muitos. Com a percepção aguçada de Galadriel e a persistência de Gandalf, a verdade emergiu. O necromante não era outro senão o próprio Sauron, o Senhor do Escuro, em seu lento e insidioso retorno. O concílio agiu, confrontando-o em Dol Guldur, e embora o tivesse expulso de sua fortaleza tenebrosa, essa não foi uma derrota esmagadora, mas antes um recuo tático de um inimigo astuto. Pois Sauron, antes mesmo de ser confrontado, já tecia as últimas tramas de seu ressurgimento. Nas profundezas de sua escuridão, ele havia reunido seus servos mais temíveis, os Nazgûl, os 9 reis corrompidos que haviam sucumbido ao poder do Um Anel, agora espectros terríveis, seus cavaleiros negros da desgraça. Esses espectros, aterrorizantes arautos de sua vontade, eram a prova viva de que a influência de Sauron se estendia muito além de Dol Guldur. Com seus servos mais leais ao seu lado, o caminho estava livre para seu retorno aberto e incontestável. No ano de 2951 da Terceira Era, o retorno de Sauron a Mordor não foi um segredo sussurrado nas sombras, mas uma proclamação visível de sua ira e poder. O espírito que antes vagava como uma sombra impotente, forçado a abandonar seu esconderijo em Dol Guldur, agora se revelava abertamente, infundindo terror nos corações dos livres povos da Terra-média. Sua primeira e mais impactante ação foi a reconstrução de Barad-dûr, a Torre Negra, um monumento sombrio à sua implacável vontade e um farol de desespero para todos os que ousavam opor-se a ele. Tijolo por tijolo, a fortaleza outrora derrubada erguia-se novamente das profundezas da terra manchada, uma cicatriz crescente na paisagem de Mordor, simbolizando o renascimento de seu domínio e a consolidação de suas forças. Essa reconstrução não era meramente um ato de engenharia, era uma declaração. Cada pedra assentada em Barad-dûr
reafirmava seu controle sobre a terra e os seres que a habitavam. A sombra se espalhava, e com ela a certeza de que o Senhor do Escuro não mais se contentaria em manipular das sombras ou por meio de disfarces. Seus planos, que haviam sido tecidos em segredo durante séculos, agora tomavam forma tangível, manifestando-se em exércitos reunidos na forja de armas e no adestramento de criaturas nefastas. A ambição de Sauron não conhecia limites. Ele visava a conquista total da Terra-média, não apenas para expandir seu império, mas para impor uma ordem que refletisse sua própria visão distorcida de perfeição. A motivação por trás dessa renovada investida era dupla e intrinsecamente ligada à sua natureza corrompida. Em primeiro lugar, havia o domínio absoluto. Sauron desejava ser o único senhor, a vontade suprema sobre toda a vida, moldando o mundo à sua imagem de poder e controle. Essa era a culminação de sua paixão primordial pela ordem, agora deturpada em tirania. Em segundo lugar, e não menos potente, era a vingança. A humilhação de sua derrota na última aliança, a lembrança de Isildur cortando um anel de seu dedo, a pulverização de sua forma física, tudo isso ardia em seu espírito como uma chama inextinguível. Cada passo em direção à conquista era um ato de retaliação contra aqueles que o haviam desafiado, uma promessa de que a Terra-média se curvaria sob seu jugo, pagando o preço por sua ousadia. Seu plano era simples em sua brutalidade: submeter toda a vida a uma ordem opressora, onde o conceito de liberdade seria aniquilado sob o peso de sua única e inquestionável autoridade. A Era da Sombra se aproximava, e Sauron estava pronto para reclamar o que considerava seu por direito. O clímax que selaria o destino de toda a Terra-média havia finalmente chegado. A Guerra do Anel, a derradeira confrontação entre a sombra e a esperança, irrompeu com uma fúria sem precedentes. Sauron, em sua sede por domínio total, lançou a plenitude de seus exércitos, uma torrente inesgotável de maldade forjada nas profundezas de Mordor, contra Gondor, o último bastião de resistência dos homens. Não era apenas um conflito territorial, mas a aniquilação da luz, o fim da liberdade, o crepúsculo da própria civilização. Minas Tirith, a cidade de 7 camadas, erguia-se como um farol de desafio em meio à escuridão que avançava. O cerco de Minas Tirith não foi apenas uma batalha, mas um sufocamento gradual, uma agonia prolongada, onde a esperança se esvaía sob o peso da incessante investida. O tamborilar dos tambores de guerra de Sauron ecoava como o batimento cardíaco da própria condenação, e as máquinas de cerco, titânicas e implacáveis, desmantelavam as defesas com uma brutalidade metódica. Cada pedra da cidade, cada vida que nela residia, parecia fadada a sucumbir diante da maré negra que se derramava pelos campos de Pelennor. A Batalha dos Campos de Pelennor foi o ápice dessa campanha militar, um vasto e sangrento turbilhão onde milhares se digladiavam por um futuro incerto. O poder das forças de Sauron era esmagador, uma avalanche de fúria e escuridão que parecia varrer toda a resistência. A desesperança pairava pesada sobre os corações dos defensores, pois a cada hora que passava, a vitória parecia mais e mais certa para as hostes do Senhor do Escuro. Era um cenário de derrota iminente, de um mundo prestes a ser engolido pela noite eterna. No entanto, em meio a essa grandiosa e terrível orquestração de guerra, a atenção de Sauron estava singularmente focada no campo de batalha, nos exércitos em combate, no cerco à fortaleza final. Seu olhar, o olho que tudo via, estava fixo na iminência de seu triunfo. E foi exatamente essa cegueira, essa fixação no poder e na conquista militar, que o impediu de perceber a pequena, quase insignificante, mas profundamente crucial jornada. Longe dos rugidos da guerra e dos clangores da batalha, 2 hobbits diminutos, Frodo e Sam, esgueiravam-se com uma coragem silenciosa, carregando o fardo do Anel em direção ao coração da Montanha da Perdição. Uma esperança tênue e invisível ao grande olho do mal, mas que carregava o destino de tudo. Enquanto os tambores de guerra de Mordor ecoavam por toda a Terra-média e as hostes de Sauron avançavam com fúria implacável, a mente do Senhor do Escuro
estava inteiramente consumida pela magnitude de sua campanha. O clímax de sua tirania, a Guerra do Anel, havia chegado. E todos os seus vastos recursos, sua vontade férrea e seu poder milenar estavam focados na aniquilação dos últimos bastiões de resistência. Seus olhos, ou melhor, o olho que tudo via, perscrutavam o campo de batalha. As estratégias dos inimigos, os movimentos de seus exércitos, o cerco de Minas Tirith, a imponente capital de Gondor e a subsequente batalha dos campos de Pelennor representavam o ápice de sua estratégia militar. Uma vitória nesses palcos grandiosos parecia não apenas iminente, mas inevitável, garantida pela vasta superioridade numérica e pela ferocidade de suas criaturas. Sauron, em sua arrogância e certeza de triunfo, desprezava qualquer ameaça que não fosse visível, palpável e em escala compatível com seu próprio poder. Ele via o mundo em termos de legiões, fortalezas e a rendição de reinos. Sua mente, outrora dedicada à ordem material, agora visava impor uma perfeição distorcida através da força bruta e da dominação total. Para ele, o destino da Terra-média seria selado nos campos de batalha, sob a sombra de seus exércitos e a tirania de sua vontade. No ápice da jornada, no coração ardente da montanha da perdição, a missão da Terra-média pendia por um fio tênue, prestes a se romper. Frodo, o portador do anel, arrastava-se exausto e devastado, não apenas pela labuta física, mas pelo peso esmagador da joia maligna. No limiar do fogo da destruição, onde um anel deveria finalmente ser lançado, a malícia incutida na peça dourada manifestou-se em seu poder mais terrível. Os milênios de influência de Sauron, concentrados naquele círculo de ouro, corroeram a vontade do Hobbit. Naquele instante derradeiro, quando a salvação estava ao alcance, Frodo sucumbiu. A tentação, um suspiro sombrio vindo das profundezas do próprio mal, venceu. Com uma voz fraca, mas carregada de uma autoridade que não era sua, ele reivindicou o anel para si, proclamando o seu. O mundo, sem saber, mergulhava na escuridão mais profunda. E a vitória de Sauron parecia agora inevitável, um triunfo garantido pela própria fraqueza dos justos. Contudo, o destino, em sua infinita e, surgindo das sombras como um fantasma torturado, Gollum, o ser miserável e deformado, que por séculos fora escravo do Anel, lançou-se sobre Frodo. Seu grito de precioso ecoava, uma melodia macabra de obsessão e desespero. Em um embate brutal e final, a criatura insana, impulsionada por uma sede cega e singular, atacou o portador. Em hesitação, com uma ferocidade inimaginável, Gollum mordeu o dedo de Frodo, arrancando-lhe o anel, o prêmio por sua existência atormentada. Naquele instante de vitória distorcida, com o precioso novamente em sua posse, a alegria insana de Gollum cegou-o para o abismo dançando e celebrando em êxtase primordial, ele deu um passo em falso na beirada do fogo eterno. Sem um grito, sem um lamento, a criatura e o anel mergulharam juntos nas chamas derretidas da montanha da perdição. A maior arma de Sauron, o artefato que continha a essência de seu poder e vontade, foi destruída. Não por um ato heróico deliberado, mas por um mero acidente, um capricho sombrio do destino orquestrado pela própria ganância que o anel inspirava. A ironia era tão colossal quanto a catástrofe que acabara de ser evitada. Um epílogo inesperado para uma era de trevas iminente. O foco implacável de Sauron nas frentes de batalha, na vasta tapeçaria da guerra, ceifou a oportunidade que lhe seria fatal. Em sua arrogância, ele negligenciou o pequeno e o insignificante, a própria fonte de sua eventual ruína. Longe dos exércitos clangorosos nas profundezas ardentes de Mordor, a pequena figura de um hobbit, Frodo Bolseiro, arrastava-se. O fardo do Anel sobre ele era insuportável, não apenas em peso, mas em corrupção da alma. A poucos passos da fornalha da perdição, o ponto culminante de sua árdua jornada, o poder malevolente do Anel esmagou sua vontade. Em um momento de fraqueza indomável, Frodo sucumbiu à sua tentação, reivindicando-o para si, declarando-o seu. O destino da Terra-média parecia selado pela escuridão, entregue às garras de um mal invencível.
Mas em um golpe de ironia cósmica e retribuição poética, uma figura surgida das sombras da obsessão milenar interveio. Gollum, outrora Sméagol, cujos séculos de escravidão ao Anel o haviam transformado em uma criatura patética e nefasta, irrompeu do tormento. Com uma fúria desesperada, ele atacou Frodo, mordendo o dedo que carregava o artefato de poder. Num grito de êxtase, o Precioso estava novamente em sua posse. Em sua macabra dança de triunfo, cego pela alegria de sua reconquista, Gollum escorregou e caiu nas chamas crepitantes da Montanha da Perdição. O Anel, a âncora da existência de Sauron, o vaso de sua vontade e poder, foi consumido pelo fogo que o criou. No instante exato em que o Anel se desintegrou, uma convulsão primordial sacudiu Mordor e além. Barad-dûr, a torre negra construída sobre a própria vontade de Sauron, estremeceu, rachou e desmoronou em um caos de rocha e fumaça. Os exércitos de Mordor, que instantes antes pareciam invencíveis, foram tomados por um pânico paralisante, suas fileiras desfeitas, seu propósito evaporado. O ar se encheu de um uivo que não era de carne ou osso, um grito de angústia e fúria de um poder desfeito. A fonte do poder de Sauron se desfez. Sua forma física, já degradada e terrivelmente imponente, desintegrou-se completamente, transformando-se em uma nuvem de cinzas levada pelo vento, nunca mais para se formar. Seu espírito, outrora um maia de grande brilho e sabedoria, tornou-se uma sombra inerte, uma nulidade patética, incapaz de se manifestar ou de causar qualquer dano. O Senhor do Escuro, o maior inimigo de Arda desde Morgoth, foi finalmente desfeito. A Terra-média estava, por fim, libertada de sua tirania opressora, de seu desejo de impor uma ordem rígida e cruel. Sua derrota não veio da força avassaladora dos exércitos ou da magia dos magos, mas é uma lição sombria de que mesmo o maior poder, construído sobre a tirania e o controle, é vulnerável aos elos mais fracos e aos caprichos do destino, e que a verdadeira força reside não na dominação, mas na capacidade de suportar e, por vezes, na mais improvável das intervenções.